admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Histórias de espião não são novidades. O cinema e a literatura, tanto ocidental como oriental, ao longo de anos desenvolveu histórias emocionantes e inspiradoras de agentes secretos que, se infiltrando sozinho em um país inimigo, consegue realizar missões incríveis e desestabilizar o outro lado. Acontece que, tirando toda a dramatização, toda grande potência conta ou já contou com uma grande força de inteligência secreta, e ao longo da história, talvez ninguém fez um trabalho mais eficiente de espionagem e desinformação do que os soviéticos com a sua temida KGB. Neste vídeo você terá acesso às principais táticas de desinformação utilizadas pelos soviéticos ao longo de vários anos e contextos. E irá também compreender o quão amplo e complexo foi a infiltração comunista ao longo de todo o século XX. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma história do mundo. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo Ocidente no século XX era de como entender os governos comunistas e as suas atuações. Muitas das dificuldades derivavam dos esforços de desinformação praticada pela União Soviética. A origem da palavra desinformação tem raízes francesas, de, que significa remoção ou eliminação, e informação, que significa conhecimento. Outra definição pode ser a disseminação de dados falsos, seja por meio da imprensa, rádio e outros meios com o propósito de manipular a opinião pública. Entretanto, devemos entender o papel da desinformação nos regimes comunistas e democráticos, pois há uma diferença na abordagem de ambos. Enquanto num regime democrático as crises internas são tratadas ao alcance de todos, seja por meio da insatisfação popular, processos judiciais ou troca de governantes, normalmente os protestos não desencadeiam revoltas generalizadas contra o regime. O máximo que pode ocorrer é selar o destino de algum político ou grupo partidário, mas se mantém uma estabilidade do sistema, tirando, é claro, algumas exceções. Isso pode ser observado em alguns eventos, como a Guerra do Vietnã, o caso Watergate ou na França após maio de 1968. Os governos comunistas não enfrentam esses problemas, já que estes possuem uma ampla liberdade na atuação, principalmente quando se trata da política externa, voltada para o domínio global e de longo alcance. O papel desempenhado pelos comunistas na política externa é essencial aos métodos de desinformação, esses que ganham uma maior amplitude e agressividade na sua execução, cujo objetivo é promover e estabelecer regimes comunistas em países não comunistas, seja pelo apoio a grupos de oposição de extrema esquerda, alianças políticas temporárias, exploração e agravamento de possíveis crises internas, e até mesmo a criação artificial de tais crises. Como podemos perceber, os comunistas possuem uma grande vantagem em relação aos países democráticos, justamente por não terem essa pressão popular que é comum no outro caso. Podemos separar em três os padrões de desinformação estratégica utilizado pelos soviéticos. Um para períodos em que se visa uma política específica e de longo alcance, outro para períodos de crise num regime comunista ou em sua política, e um para períodos de transição. O padrão declínio-evolução é aquele utilizado para a implementação de uma política de longo alcance. Sua principal função é acalmar os adversários do comunismo internacional, passando uma falsa imagem do movimento, menosprezando a força que possui, para desta maneira conseguir confundir a realidade desses adversários por uma falsa visão criada sobre as políticas comunistas. A intenção dessa estratégia era criar um espantalho aos países não comunistas, que acreditam nessa suposta desunião, supondo que o regime está fraco e prejudicando as análises de como tratar o mundo comunista. Dados sobre o regime eram ocultados, outros revelados ou inventados, e isso não é um problema para os governos comunistas, uma vez que não se preocupam com eleições ou oposição, e podiam investir na divulgação dessas informações, sejam elas verdadeiras ou falsas. O objetivo dessa estratégia era projetar falsas rupturas e crises, dando uma ênfase maior aos estados comunistas separados, como se fossem apenas um estado-nação como qualquer outro país ocidental, movido apenas por interesses nacionais. Essa estratégia foi utilizada pelos comunistas durante os anos 20, com a implementação da política econômica de Lenin, que ficou conhecida como NEP. Essa política consistia em eliminar o separatismo com a criação das repúblicas nacionais, a União Soviética, buscando introduzir a planificação econômica de longo prazo em escala nacional. Essas mudanças possibilitariam que a balança do poder global pendesse em favor do comunismo. Aos olhos do mundo ocidental, essa ação significava que os industriais estrangeiros podiam abrir negócios na Rússia soviética,
Foi uma jogada de mão dupla. Ao mesmo tempo que os soviéticos recuperavam a sua economia, também servia para prevenir revoltas internas. Novas operações políticas foram desenvolvidas justamente nessa época, onde se criaram falsos movimentos de oposição ao sistema soviético. Em 1921, quando se lançava a ANP, também se criava uma falsa organização antissoviética, a Aliança Monarquista da Rússia Central. De fato, existiu uma organização legítima fundada por generais czaristas, mas foram derrotados pelo Serviço de Segurança Soviético entre 1919 e 20. Os antigos membros acabaram passando para o lado soviético e lideravam o movimento de maneira artificial. Tudo não passava de uma encenação. Mas quando chegou o ano de 1929, Stalin acabou com essas operações. A ANP foi encerrada. Todas as concessões às indústrias estrangeiras foram canceladas, a iniciativa privada proibida, propriedade privada confiscada, agricultura coletivizada e a repressão política foi endurecida. Os resultados da ANP foram importantes para o crescimento da União Soviética, e por mais que o crédito ocidental não tenha sido tão alto, as novas tecnologias que ali chegaram foram fundamentais para o desenvolvimento soviético. A sustentação da indústria pesada e militar foram realizadas com o auxílio norte-americano, britânico, tcheco e após o Tratado de Rapallo com a ajuda alemã. A desinformação utilizada pelos comunistas no tempo da ANP foi bem sucedida. Aos olhos do Ocidente, o comunismo parecia ter perdido as suas forças, não havia mais o medo do terror bolchevismo. Posições anticomunistas foram diminuindo, criava-se uma ideia de reconciliação com o bloco soviético. Os líderes ocidentais foram passados para trás. As ações tomadas pelos comunistas possibilitaram um sucesso na política interna e tomava novos ares na sua diplomacia e nas ações da Internacional Comunista. Agora vamos para a segunda estratégia de desinformação, conhecida como fachada resistência. O objetivo dessa tática pode ser aplicado quando o regime comunista se encontra em crise, enfraquecido ou com a liderança dividida. Os meios utilizados para a desinformação vão no sentido de disfarçar a crise e as suas dimensões, buscando chamar atenção para outra área. No padrão fachada resistência, suprimem-se as informações perigosas ao regime, enquanto se exagera as informações que o favorecem. As estatísticas são adulteradas ou omitidas, e propagandas são importantes na estratégia. Durante os anos 30, essa estratégia foi massivamente utilizada durante os expurgos de Stalin. A visão que se criou para o mundo foi a de um sistema democrático sob o comando de um grande líder. Para evitar qualquer informação, os contatos com o Ocidente foram reduzidos drasticamente, principalmente quando se tratava de comunistas com não comunistas. Viagens ao exterior foram totalmente proibidas, a menos que as pessoas fizessem parte de delegações oficiais. Mesmo assim, a vigilância era extrema, eram inspecionados antes de partir e vigiados de perto no estrangeiro. Os únicos visitantes de países não comunistas eram os comunistas, mas passavam por uma rigorosa triagem antes que pudessem entrar. E mesmo no próprio país, os locais permitidos eram supervisionados, sendo as fazendas e fábricas coletivas as atrações turísticas. Diplomatas e jornalistas estrangeiros eram totalmente submetidos a diversas restrições. Não se podia passar de 25 quilômetros em torno da capital, e o contato com o soviético médio era inexistente, e quando isso ocorria, estava sob controle dos comunistas. As operações de desinformação realizadas pelo Serviço de Inteligência Comunista não têm um fim em si mesmo, mas servem justamente para fins políticos, geralmente criando e modelando as condições para sua implementação futura. A última estratégia de desinformação é o padrão de transição. Desde a morte de Stalin em 53 até o comando de Khrushchev em 1959, aconteceram diversas batalhas, não somente entre diferentes personalidades do partido, mas sobre diferentes ideias que divergiam sobre a forma de atuação. Não é de se espantar que o Departamento de Desinformação não tivesse nenhuma estratégia nesse período de transição. O ataque de Khrushchev às políticas de Stalin foi uma estratégia genial para o fortalecimento de sua figura e os novos ares para os quais caminhava a União Soviética. Mas antes, é necessário fazer aqui uma distinção entre dois termos, anticomunismo e anti-stalinismo, para que desta maneira possamos compreender um pouco o processo conhecido como desestalinização. O anticomunismo não está direcionado diretamente à hostilidade a qualquer líder comunista em especial, mas sim à oposição aos princípios e práticas comunistas.
podemos dividir o anticomunismo em 3 tendências principais: uma conservadora, mais ou menos rígida e consistente em sua oposição, uma liberal, que em vez ou outra favorece certo grau de acomodação, e uma neutra, particularmente aos vizinhos não comunistas, que buscando a própria sobrevivência, fazem acordos práticos com os regimes comunistas. A força do anticomunismo internacional tem seus altos e baixos, e teve um grande pico nos anos de 1918 a 21, durante a Guerra Civil na Rússia, quando os esforços anglo-franceses criaram uma colisão anticomunista europeia, e depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da OTAN. Já o anti-stalinismo é algo diferente. Deve-se lembrar que todo anticomunista é consequentemente anti-stalinista, mas nem todo anti-stalinista é anticomunista. A posição de crítica ao stalinismo foi adotada por muitos não com o intuito de destruir o comunismo, mas sim de fortalecer e purificar por meio da supressão de certos elementos da política de Stalin. A lista dos críticos de Stalin é enorme, mesmo dentro do próprio meio comunista. Lenin era contrário a certas atitudes e temperamentos de Stalin. Trotsky foi outro crítico feroz das posições de Stalin nos anos 20 e 30. Tito e o Partido Comunista Iugoslavo, durante e depois da ruptura em 1948, também teciam críticas. Os líderes comunistas chineses e outros líderes do PCOS criticavam as posições stalinistas. Fica claro que existe oposição ao stalinismo, mesmo sem ser um crítico do comunismo em si mesmo. O processo da desestalinização, na prática, pode ser dividido em 3 fases. Na primeira, entre 1953 e 56, a liderança do partido se encontrava fragmentada e competiam entre si, e tendo a pressão dos populares contra a figura de Stalin. A segunda fase, entre 1956 e 57, marca um retrocesso, devido aos métodos stalinistas utilizados por Khrushchev na revolta da Hungria e visando a sua permanência como figura central. E de 1958 em diante, no qual há um lento e gradual processo de desestalinização, com a libertação e reabilitação de algumas vítimas de Stalin. As ações de Khrushchev tomadas contra a oposição, seja dentro do partido ou fora dele, como as revoltas de 1957, possibilitaram uma visão positiva sobre a sua figura, tomando os créditos da desestalinização, mesmo quando utilizou métodos stalinistas para os seus objetivos. O mundo ocidental diminuiu a tensão sobre os comunistas, crendo que com a morte de Stalin, uma nova era iria começar na União Soviética. No fim, as políticas anti-stalinistas foram mais benéficas para os comunistas do que o contrário, já que com isso conseguiram contornar bem a situação, criando condições favoráveis às manobras políticas e diplomáticas contra o mundo não comunista. O papel da desinformação também tem os seus participantes, que podem desempenhar 3 papéis: operador, adversário ou agente inconsciente. O operador é o autor ou coautor da operação. O adversário pode ser um Estado estrangeiro, suas autoridades governamentais ou mesmo cidadãos privados. E o agente inconsciente é o personagem que não conhece o seu verdadeiro papel e é explorado pelo operador como um meio de atacar o adversário. Um agente inconsciente também pode ser alvo de contra-operações de um adversário que o confunde com um verdadeiro operador. Em uma versão do jogo, o operador ataca indiretamente o adversário através de um agente inconsciente. Os esforços do operador em influenciar as ações do agente inconsciente, que voluntariamente, embora sem saber, assume o papel indireto de operador e ataca o adversário por sua própria iniciativa. Essas foram só algumas das estratégias utilizadas pelos soviéticos. Logo após a Revolução Russa, foi fundada em 1917 a Comissão Extraordinária de toda a Rússia para o combate à contra-revolução, à especulação e à sabotagem. Inicialmente, a função dessa agência era monitorar e defender movimentos antissoviéticos em solo nacional ou estrangeiro. Ao longo dos anos, o nome foi trocado, passando por GPU, OGPU, NKVD, NKGB, MGB e, finalmente, a famosa KGB, que significa Comitê para a Segurança do Estado. Essas mudanças no serviço secreto soviético ocorreram devido a uma reestruturação na forma de atuação do bloco soviético. Os novos agentes recebiam formações em universidades, abrangendo áreas desde história, ciência política e relações internacionais. A desinformação concebia também a compilação de informações sobre o inimigo, algo que ficava classificado como função passiva. Toda operação de inteligência é exercida por agentes, mas não confundam isso com os filmes de Hollywood. Nada de James Bond com explosões e tiros para todo lado. O verdadeiro trabalho de inteligência é extremamente burocrático, obsessivo com um sigilo e setorizado. A área de atuação soviética ia desde os Estados Unidos, a Europa Ocidental e países de terceiro mundo. O olhar aos Estados Unidos sempre esteve no radar comunista, mas foi somente após a Segunda Guerra Mundial que foram considerados o principal inimigo. A situação dos comunistas na América não era das melhores quando os agentes soviéticos chegaram lá.
O cenário que se depararam era de uma enorme dificuldade entre os membros do Partido Comunista Americano, com muitos analfabetos recém-imigrados, sem nenhuma informação importante e nada de organização política com a classe trabalhadora. A abordagem operacional em busca de informações era realizada através dos assessores, pois normalmente sabem tantas informações quanto os políticos. As informações militares e científicas e tecnológicas também são muito importantes. Muitos dados científicos eram comprados por agentes da KGB por um preço baixíssimo em relação ao custo que teria para a produção de novas tecnologias. Grande parte dos cientistas russos que viajaram à América possuíam algum tipo de missão de inteligência. O serviço de inteligência se adapta de acordo com o país e o sistema político vigente. Ao se aproximar do Ocidente, os agentes da KGB mostravam visões mais liberais do que os diplomatas soviéticos regulares. Essa tática servia para ganhar a confiança de um indivíduo-alvo. Em relação aos países de terceiro mundo, os diplomatas, técnicos ou conselheiros eram vistos mais como representantes de pequenos países socialistas do que como marionetes soviéticas, principalmente quando se fala dos cubanos. Essa negligência dos países satélites soviéticos também acontecia por parte da imprensa ocidental, que consideravam eles sem importância alguma para a KGB. Mas cada serviço de inteligência satélite é formado por cadeias de comando divididas em 3 partes. Primeiro, cada serviço é subordinado ao ministro do interior e ao primeiro-ministro do país. Segundo, a subordinação do serviço de inteligência é ligada diretamente ao secretariado do Comitê Central do Partido Comunista. Terceiro, a mais importante linha conduz aos quartéis generais da KGB em Moscou. Durante os anos de 1950 a 1959, a principal tática de inteligência utilizada pelos serviços de inteligência satélites foi a falsificação. Diversas acusações anti-americanas foram disparadas com base em evidências falsas. Na Guerra da Coreia, a KGB conduziu uma campanha mundial de desinformação contra os Estados Unidos de estarem utilizando armas bacteriológicas. Com a ajuda de jornalistas ocidentais como Wilfred Burchett, os soviéticos publicavam evidências forjadas. Todas essas estratégias não eram só de curto prazo, mas agiam também no longo prazo. Alguns objetivos estipulados nos anos 60 e 70 parecem ter dado muito certo. Dentre eles, vale destacar a desmoralização física e política das unidades militares americanas posicionadas no exterior, a criação de conflitos e o desvirtuamento de conflitos já existentes entre a população do país anfitrião e as tropas americanas, a promoção de apoio financeiro aos partidos políticos, organizações e movimentos locais que advoguem pela retirada de tropas americanas e conduzir operações que criem tensões radicais dentro da sociedade americana. Outras formas de propaganda soviética direcionadas a países em desenvolvimento tendiam a apresentar a União Soviética como uma promotora da paz e do desarmamento, atacando o Ocidente e os Estados Unidos como imperialistas e ambiciosos aos países de terceiro mundo. A desinformação propagandística continha largos traços de informações verdadeiras para inspirar a confiança no conteúdo propagado. O objetivo desta técnica não era enganar, mas causar dano ao alvo. O meio de transmissão dessas mensagens eram normalmente revistas ou jornais, ao invés da mídia radiofônica ou televisiva, porque a desinformação publicada em mídia impressa tem uma duração maior na história. As propagandas de desinformação focavam também em estereótipos e preconceitos contra os países ocidentais. Grupos extremistas eram e são mais fáceis de manipular, tanto de esquerda quanto de direita. Qualquer acusação bizarra e rumores conspiratórios eram aceitos se as mensagens estivessem de acordo com as suas opiniões políticas. O papel do terrorismo esteve muitas vezes ligado à União Soviética, mesmo que não diretamente. Eles não acreditavam na possibilidade do surgimento de uma nova esquerda se tornar uma força ativa, mas os viam como um movimento que ameaçava a estabilidade do capitalismo. Sendo assim, era um acessório para as táticas utilizadas. Os países de terceiro mundo também eram alvo das operações soviéticas. As guerras de libertação nacional os ajudaram na luta contra o Ocidente. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas potências europeias deixaram os países ocupados, e isso abriu caminho para a atuação da União Soviética nesses lugares. Muitas ex-colônias britânicas, francesas e portuguesas se juntaram ao bloco soviético como estados marxistas-leninistas, como o Vietnã e Angola, ou ficaram muito próximos ideologicamente ao mundo comunista, como o Congo, a Guiné e o Egito. Apoiar governos militarmente, como fazem os americanos, não é uma das soluções mais inteligentes, quando estamos falando de povos pobres e oprimidos que querem derrubar a elite do país. Dar munição e financiamento para a direita radical com o objetivo de combater a esquerda radical é um tiro no pé.
simplesmente porque se ignora uma parcela da população que realmente acredita que mudanças profundas são necessárias, e são justamente essas pessoas ignoradas e iludidas que caíam e caem nos braços dos comunistas. A atuação dos soviéticos nas guerras de libertação nacional funcionava de várias formas. A primeira é o treinamento militar e doutrinação política dos guerrilheiros, principalmente de indivíduos com grande potencial de se tornarem líderes. Essas figuras em potencial são abordadas e eventualmente levadas para treinamento militar e político em solo soviético. Para não se criar problemas, essas viagens eram arquitetadas secretamente, de tal maneira que no futuro isso não causasse problemas na política. No Oriente Médio, a atuação soviética foi um pouco diferente. A relação com alguns países era amigável, enquanto com outros financiava grupos revolucionários. Para os soviéticos, não importava se são marxistas, basta que sejam muçulmanos ou nacionalistas. O importante é que sejam anti-americanos. Desde os anos 60, a União Soviética empreendia uma propaganda massiva em países árabes, para convencer que as doutrinas socialistas são compatíveis com o mundo muçulmano. Outra tática utilizada contra o Ocidente era a apresentação de um suposto discurso pela paz. Com a ajuda de organizações de fachadas, criava-se um ambiente que milita pelas causas mundiais, querendo sempre um clima de fraternidade entre as nações. Durante os anos 50, houve uma grande campanha antinuclear, conhecida como Petições de Paz de Estocolmo, manipulada pelos soviéticos. Eles brincavam sobre o medo da guerra entre as nações e buscavam dissociar-se de qualquer ato militarista. O acúmulo bélico soviético é sempre interpretado como defensivo, enquanto qualquer outra ação, semelhante como a dos Estados Unidos, era classificada como hostil. As invasões soviéticas são chamadas de assistência fraternal, e o apoio americano de um governo aliado seria de intervenção. A União Soviética apoia movimentos de libertação nacional, já os americanos ajudam os governos mercenários. Esse tipo de controle de narrativa ajudava a manter sob controle a atuação dos soviéticos no exterior. Outro aspecto que também foi utilizado como arma política é a questão dos imigrantes ilegais. Os comunistas se infiltravam nos países ocidentais com objetivos de atuação futura. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a primeira geração de comunistas ilegais não tinha formação universitária, mas isso não impediu que entrassem em solo americano. A estratégia consistia basicamente no seguinte cenário: caso houvesse um confronto direto entre Ocidente e Oriente e os diplomatas fossem expulsos do país, os imigrantes ilegais iriam desempenhar este papel e se tornariam agentes em pleno sentido. Os Estados Unidos receberam mais de 1 milhão de refugiados vindo de países comunistas. Os ilegais viviam fugindo das autoridades federais e seriam uma força extra num possível combate futuro. E não foram só os comunistas soviéticos que usaram essa estratégia. O próprio Fidel Castro fez algo parecido com os agentes cubanos, que se infiltravam em organizações de exilados, grupos empresariais, grupos de pesquisa e think tanks de esquerda. No início dos anos 80, chegou na Flórida cerca de 124 mil refugiados. Nenhum deles possuía a documentação necessária para entrar nos Estados Unidos. Grande parte já tinha passagem pela prisão. A estratégia de Castro era se livrar de um problema e atingir o seu inimigo. Ele estava tirando e mandando criminosos e excluídos para os americanos. Neste vídeo apresentamos as principais formas de desinformação utilizadas pelo regime soviético. Recapitulando o que vimos até aqui, as novas funções que os serviços de inteligência comunista passaram a desempenhar além das tradicionais coletas de informação, eram a de auxiliar na criação de condições favoráveis à implementação da política de longo alcance por meio da disseminação estratégica de informações falseadas sobre a desunião do movimento comunista internacional. Eles também agiram por meio de agentes de influência, tanto no bloco comunista quanto no Ocidente, e por último, atuaram no impulsionamento do desenvolvimento militar e econômico, por meio da coleta de dados técnicos e científicos sob sigilo ocidental e sabotando os programas militares ocidentais. Um dos pontos fracos dos soviéticos eram as deserções. Mesmo com todo o cuidado ideológico na escolha de novos agentes, essas deserções ainda aconteciam. Muitos trouxeram informações importantes para o Ocidente sobre métodos, estratégias, estrutura interna da KGB, medidas ativas e desinformações. Eles enxergavam que talvez dessa forma, o Ocidente, com acesso a todas essas informações, pudesse ter alguma chance contra as táticas empregadas pelos soviéticos. Mas deixa aí nos comentários, você realmente acha que o Ocidente está preparado para lidar, mesmo nos dias atuais, com a herança da desinformação soviética? Seja em jornais, redes sociais e qualquer tipo de comunicação, com certeza somos influenciados e até mesmo controlados por táticas e forças maiores que desconhecemos. Esperamos que com esse vídeo e com a exposição de tantas táticas, estejamos agora mais conscientes do mal que nos cerca e da influência exercida pelas grandes potências.
Se você gostou desse vídeo e quer ser influenciado pelas táticas de desinformação aqui do canal, é só deixar o seu like, comentar e se inscrever se ainda não é inscrito. Na descrição você encontra 2 links, o do nosso Instagram, siga para ter acesso a todos os nossos conteúdos por lá, e também o do grupo do Telegram. Entre no grupo para ter acesso às fontes bibliográficas que utilizamos nesse vídeo e também a outros conteúdos exclusivos. Por hoje é só, e espero você na próxima História do Mundo. Até lá!